pessoal! Tudo bem com vocês? Eu, a tia Andréia, estou mais uma vez aqui para o tcharam! Cultinho em casa dessa semana. E o tema dessa semana vai ser: qual é a sua missão? Missão? O que será que é isso? Eu acho que tem a ver com tarefa. Qual será que é a minha tarefa? O que eu posso fazer para contribuir com o reino de Deus? O que será que Deus pode mostrar para eu fazer? Para isso, nós vamos conhecer uma história bíblica. A história do Neemias. O Neemias, ele teve uma grande tarefa, uma grande missão que Deus colocou no coração dele. E é a partir da história dele que nós vamos aprender a lição de hoje. A história que nós vamos ouvir hoje é então de um homem chamado Neemias. Neemias tem um livro da Bíblia dedicado só para contar a história dele. O Neemias, ele era um servo de Deus. Ele era uma pessoa que servia ao Deus vivo. E ele morava numa cidade chamada Suzã. E essa cidade, ele trabalhava para um rei. A Bíblia conta que ele era o copeiro do rei. Copeiro é como se fosse um ajudante do rei. E esse rei se chamava Artaxerxes. Um dia, vieram visitá-lo um irmão dele e alguns amigos. Eles vieram da cidade de Jerusalém. A cidade de Jerusalém é a cidade onde o Neemias nasceu e viveu um tempo. E ele perguntou para esses amigos dele: "Viu, me contem como está Jerusalém? Tá tudo bem por lá?" E aí, os amigos não deram boas notícias. "Olha, Neemias, infelizmente, os muros de Jerusalém foram novamente destruídos. E a cidade está desprotegida. Destruíram também vários portões." Imaginem vocês, crianças. Antigamente, o que protegia as cidades era um muro que ficava em volta da cidade. E quando esse muro era destruído, a cidade ficava sem proteção. Naquela época, havia muitas guerras entre as cidades. Então, o muro é que fazia essa proteção de guerra. É como se a casa de vocês tivesse sem cerca ou tivesse sem a porta da frente. Aí, vocês estariam desprotegidos. Vocês ficariam com medo, não ficariam? De que de repente alguém poderia invadir a casa de repente? E assim estava a cidade de Jerusalém. Ela estava desprotegida, ela estava com os muros destruídos. O Neemias ficou muito triste com essa notícia e ele começou a orar, intercedendo pela sua cidade. Ele ficou mais ou menos 4 meses orando, pedindo para Deus como ele poderia ajudar a sua cidade. E também para ele ter uma oportunidade de falar com o rei para quem ele trabalhava. Porque afinal, ele precisava de permissão se ele quisesse ir lá ajudar a cidade onde ele nasceu. Então ele ficou mais ou menos uns 4 meses orando e pedindo para Deus o que ele deveria fazer. Aí, num certo dia, quando ele estava servindo o seu rei, o rei viu que ele estava muito triste. E o rei perguntou: "Neemias, o que está acontecendo? Por que você está tão triste?" Aí, o Neemias percebeu a oportunidade de contar o que estava acontecendo. "Meu senhor, é o seguinte, a cidade onde os meus pais estão enterrados, ela está com os muros todos destruídos.
E Deus tem colocado no meu coração o desejo de ir para lá ajudar a reconstruir os muros. O rei ficou comovido com o que o Neemias estava contando. E ele disse: claro, você deve ir ajudar a reconstruir os muros de Jerusalém. E eu vou também enviar cartas junto com você para que os governadores da região, eles ajudem com materiais para a reconstrução do reino. E o Neemias ficou feliz porque ele foi liberado. Além de ser liberado para ir lá para Jerusalém reconstruir os muros, o rei mandou ainda os chefes do exército junto com ele e uma cavalaria. Então, ele viajou até Jerusalém. Numa certa noite, ele ficou observando o que tinha acontecido em Jerusalém. Puxa, a coisa estava feia mesmo. Estava muito destruído o muro, tinha portas destruídas. E aí, ele chamou as pessoas da cidade para começar a reconstrução. E eles foram com alegria e começaram a se dispor a reconstruir a cidade. A Bíblia conta que, nesse meio tempo, fomos reconstruindo o muro, até que em toda a sua extensão chegamos à metade de sua altura, pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. Aí, eles iam reconstruindo o muro, mas não era tão simples assim essa missão, porque tinha um outro povo que tinha ouvido falar e queria sempre atacar a cidade enquanto estava sendo reconstruída. Então, enquanto as pessoas estavam reconstruindo, com uma mão elas estavam trabalhando e com a outra elas estavam com a mão na espada, alertas para defender a sua cidade. E assim, o Neemias liderou essa grande missão de reconstruir a cidade de Jerusalém. E ele pôde cumprir aquilo que Deus colocou no coração dele, de liderar essa grande missão e esse chamado de reconstruir a cidade onde os seus pais nasceram. E essa é a história do Neemias. A partir dessa história do Neemias, nós podemos aprender duas questões principais. Uma coisa muito importante é que a gente se mantenha em oração, assim como Neemias fez. Através da oração, nós podemos colocar o nosso coração à disposição de Deus e mostrar que a gente também quer servir a Deus. E quando Deus nos mostrar aquilo que nós podemos fazer, nós devemos agir. Mas como nós podemos saber isso? Deus vai mostrar através da sua palavra ou através de coisas que o seu Espírito coloca na nossa mente. Como a gente pode servir? Talvez a gente não descubra assim uma missão tão importante quanto a que foi a do Neemias, de reconstruir os muros de Jerusalém. Mas na Bíblia, Deus fala que nós devemos honrar ao nosso pai e à nossa mãe. Então, tarefas lá na nossa casa também podem ser uma forma de servir a Deus e estando na ajuda do papai e da mamãe e das tarefas de casa. Mas, além disso, nós podemos também pedir para que Deus nos mostre quando algum amigo, alguma amiga nossa está precisando de ajuda. Quando ela estiver triste, nós podemos ir conversar, dar um abraço. Ou também, é claro, falar de Jesus para esse nosso amigo. E assim, Deus, quando nós oramos e pedimos, Ele vai achar a sua forma de mostrar para nós aquilo que é o desejo dele para construir e edificar o seu reino. Para que a gente conheça a vontade de Deus,
e aquilo que Deus quer para a nossa vida, é preciso que a gente leia a Bíblia e faça a oração. Porque essas são as formas com que a gente ouve o que Deus tem para a nossa vida. Assim, Ele fala conosco e nós pedimos o que Ele é para mostrar para a nossa vida. Para cantar junto comigo, eu tenho aqui 2 ajudantes, a Manu e o Peter, que vieram cantar junto comigo. E vocês podem cantar aí da casa de vocês. A letra vai estar aqui, tá bom? Então nós vamos cantar agora. Leia a Bíblia e faça oração. Faça oração. Faça oração. Leia a Bíblia e faça oração. Se quiser crescer. Se quiser crescer. Se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça oração. Se quiser crescer. Quem não ora a Bíblia não lê. A Bíblia não lê. A Bíblia não lê. Quem não ora a Bíblia não lê. Diminuirá. 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 Leia a Bíblia e faça oração. Se quiser crescer. Quando a gente fala em crescer nessa música, nós estamos falando de crescer espiritualmente, crescer no conhecimento da palavra de Deus. E é esse o meu desejo para as nossas vidas. E assim, esse é o meu desejo a todos vocês e que a gente possa ter uma boa semana e assim nós nos despedimos. Não é mesmo, crianças? E os meus ajudantes aqui. Tchau! Tchau! E até a próxima semana com o Cultinho em Casa.